É, guarda, você foi transferido? Remanejado, emprestado e ninguém te consultou se você queria, se o trajeto seria muito mais longo ou perigoso? Se isso ia prejudicar a convivência com a sua família? É readaptado físico? Faz DEAC? Não pode mais? Oi? Você estava de licença e o COGES não acatou a sua licença? Meu Deus. Todos os dias foram considerados faltas injustificadas. Pior, descontaram do seu banco de horas as suas licenças. Doação de sangue também? Não é possível. Oi? Não entendi. Ah, é outro assunto agora. Você tem autorização para se ausentar para as provas? Estão descontando do seu banco de horas? Não deixam você sair antecipado como foi autorizado? Te falaram que você tinha que trazer comprovante a cada prova, mas a sua faculdade, ela não te concede esse comprovante de graça. E o desconto do full-fim do aposentado? Se o prefeito quiser, ele pode sim resolver com decreto, como fez o governador Tarcísio, por exemplo. Mas aí vem o guarda e fala, não, nada disso aconteceu comigo, esse vídeo nem é pra mim. Eu tô sem novidade. O chefe até gosta de mim. Parabéns, Cindelero. Você tá achando que você nunca vai perder o sapatinho, né? É por causa desse tipo de gente que as coisas não andam e tudo isso acontece. E esse tipo de gente que não tá nem aí com nada, que não entendeu o sentido da palavra corporação, está em todos os níveis. Agora, a nível de comando, o nível é assim. Outro dia eu fui numa reunião no comando e eu ouvi assim, ela tá falando de lei. Quem é que cumpre lei? Quem cumpre lei? Vamos perguntar pro Harry Potter, né? Se por acaso o bruxo não cumpre a lei, então quem cumpre a lei é trouxa? Pode até parecer clichê de filme americano, mas é na hora da morte que a gente entende a vida. Eu dei muita porrada em viciado, esculachei muito policial corrupto, mandei um monte de vagabundo pra vala. Mas não foi nada pessoal. A sociedade me preparou pra isso. E missão dada, parceiro, é missão cumprida. Olá, eu sou Adriana Andreozzi, presidente da AGES, Associação de Guardas e Servidores do Estado de São Paulo. Eu sou subinspetora da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, estou há 30 anos na corporação. E se você ficou até aqui, é porque em algum momento você já sentiu que alguma coisa de errado não está certo na nossa corporação. Vamos iniciar o assunto hoje, que é longo, pelas transferências. Há alguns dias eu tenho recebido reclamações e relatos de associados que têm sido comunicados que foram transferidos em razão de uma ordem do comando. Quem já viveu isso sabe o quanto esse ato é prejudicial para a vida particular. É claro, óbvio que muitos vão dizer, Adriana, o chefe tem poder discricionário. Ele é guarda do município de São Paulo, tem que trabalhar em qualquer lugar. Tem que ter consciência que ele está sujeito a esse tipo de situação. Gente, tudo isso é verdade. Mas também é verdade que não é bagunçado desse jeito. E tá bagunçado. Afinal, a administração pública exige motivação. Deve haver um motivo. O pau que bate no Chico também tem que bater no Francisco, e nós vamos provar que isso não acontece. Então, os defensores dos frascos e comprimidos dirão, os detentores da inteligência inenarrável bradarão, necessidade de serviço, meu bem.
E por que especificamente aquele servidor? Ou melhor, qual é o critério para a escolha? Por que não há isonomia no critério? Por que não há transparência nas decisões? Por que o amigo da cerveja nunca é escolhido? Por que tem unidades que o critério usado para transferência foi o fato do guarda tirar licença médica para cuidar da saúde, afirmando que o guarda é faltoso? Esse é o raciocínio dos chefes das 15 pós-anuais. Eles não sabem diferenciar licença de falta. Acham que macarrão ali na mesa é a mesma coisa de camarão à milanesa. Licença é licença e falta é falta. Ambos são institutos jurídicos completamente distintos e prejudicar subordinado dolosamente, em razão de tratamento de saúde, é discriminação, é assédio. O servidor tem amparo constitucional para cuidar da saúde. Aliás, eu tenho mais algumas perguntas retóricas para o comando e para o excelentíssimo senhor secretário de Segurança, Orlando Morano. Apesar de que procedimentos de polícia a gente pergunta para a polícia. Mas já que ele assumiu a pasta e não tem coragem de me receber na sua sala para responder os meus questionamentos pessoalmente, como representante de classe que estou, eu farei as perguntas por aqui, porque são perguntas de interesse de várias pessoas e que queremos receber as respostas por ofício. Dúvidas de procedimentos que eu aprendi. Então, eu vou falar de polícia para polícia. Inspetor Ferreira, eu tenho grande admiração pelo seu trabalho. O que é que aconteceu com a antiguidade? Morreu? O que aconteceu com a precedência hierárquica? Acabou? O que aconteceu com o antiguidade é posto? Polícia não tem mais isso? E eu estou perguntando porque foi o que o senhor me ensinou. Foi o que eu aprendi. Foi o que eu apliquei nas ruas durante os anos que eu trabalhei, que não foram poucos, foram 24 nas ruas. Transferem as pessoas hoje sem regra e critério nenhum. E por isso eu pergunto, tudo isso que me foi ensinado acabou? Alguma vez existiu? Eu aguardo o ofício resposta do senhor secretário e do senhor comandante. Mas nós vamos em frente, porque tem bastante coisa ainda para a gente conversar. E por falar em transferência sem critérios, a ausência de critérios leva a gente, inevitavelmente, a um grupo que vem sendo tratado como se fosse invisível dentro da corporação, os readaptados. E aqui é preciso falar com muita clareza, porque parece que tem gente que confunde readaptação com incapacidade permanente. É a mesma história, sabe, do macarrão com camarão. Isso é erro técnico, erro jurídico, é ausência de humanidade, na verdade. Readaptado não é servidor afastado do serviço, não é servidor de segunda categoria. Readaptado é servidor avaliado, periciado, com laudo médico oficial, com restrições específicas e com capacidade reconhecida para o exercício de determinadas funções. Esse entendimento pífio de alguns gestores das 15 pós-graduações faz isso. Guardas que se encontram na condição de readaptados físicos com laudos médicos atualizados e válidos, emitidos por COGES e que historicamente vinham já exercendo atividades na DEAC, estão sendo repentinamente impedidos de continuar tais atividades, sem qualquer justificativa legal, sem motivação, sem fundamentação técnica, apenas com base no orientações do comando. Estão impedidos com legislação que autoriza a Lei 16.081, 16.802, 18.038, Portaria 39, ordens internas. Ah, meus amigos, legislação que ampara a DEAC não falta.
O que falta é o comando responder porque estão sendo impedidos os readaptados de serem tratados com isonomia. A avaliação da aptidão funcional não é prerrogativa discricionária do comando, mas sim resultado de processo técnico, médico, pericial, funcional, conduzido por órgãos competentes da administração como o COGES. A chefia, ela pode analisar sim a disponibilidade, a necessidade operacional, mas não pode impor restrição genérica baseada apenas na condição de readaptação. Se o servidor possui laudo compatível e porte regularizado, não tem o que fazer. Quando alguém nega um laudo oficial, cria uma proibição genérica e está ultrapassando limites legais muito claros. E o impacto disso não é pequeno. Para muitos readaptados, a DEAC não era benefício, é complemento de renda, é vivência, é organização financeira, é dignidade. Cortar isso, senhor secretário, de forma bruta, sem fundamento, sem transição, sem explicação, gera um impacto direto na vida do servidor e da família dele. O senhor ouviu, senhor secretário, defensor da família? E aqui tem um ponto que precisa ficar muito claro. Readaptados são, inclusive, um grupo que deveria ser priorizado em políticas de cuidado, políticas de acolhimento, de prevenção e não o contrário. O que não dá para usar é o discurso de valorização da vida de um lado, fazendo lives bonitinhas, e do outro lado adotar práticas que fragilizam ainda mais quem já passou por processo de adoecimento ou de limitação física. Quando a administração ignora laudos, silencia diante de questionamentos e trata readaptados como problema, ela não está apenas cometendo uma ilegalidade administrativa. Ela está criando um ambiente institucional hostil, que inclusive gera baixas, se é que vocês me entendem, sabe? Pessoas desvivendo. E isso precisa ser dito, porque readaptação não é privilégio, é direito. Uma instituição policial que se preze, que não respeita os direitos dos seus integrantes, o que é? Cada um aí que tire as suas conclusões. Ah, mas assim, né? O Chico foi exonerado por ter uma página que mostrava mazelas, e isso incomoda, por isso foi exonerado. Mas o Francisco, que era comandante, continua, mesmo depois das graves denúncias das ex-esposas e com comportamento bom publicado no Diário Oficial. O pau que bate no Chico não está batendo no Francisco. Isso precisa ser revisto. E falando em readaptados, agora a gente precisa falar de uma coisa ainda mais séria, que mexe com a saúde do servidor. Laudos médicos negados pelo COGES. Porque uma coisa é discutir escala, transferência, banco de horas. Outra coisa completamente diferente é brincar com o diagnóstico médico. O servidor passa por médico, faz exame, faz ressonância, apresenta relatório detalhado, CID, restrição funcional, tudo certinho. Não é papel de pão, gente. Não é atestado da esquina. É laudo técnico fundamentado, assinado por profissional habilitado. E mesmo assim, o que a gente está vendo é licença médica sendo indeferida com uma anotação genérica, sem explicação, sem enfrentamento do conteúdo do laudo, sem dizer onde o médico assistente estaria errado. Simplesmente negam. Negam e pronto. E quando negam, fazem o quê? Empurra o servidor para a vala. Aplicam faltas de um período que ele ficou em casa de boa fé, entendendo que estava amparado pelo atestado oficial. Mas ele é obrigado a voltar e trabalhar doente como se não houvesse dor, como se não houvesse limitação, como se ele tivesse errado, como se não houvesse risco. E a pergunta para os universitários das 15 pós é simples: quem assume a responsabilidade se esse servidor piorar? Quem responde se a lesão agravar?
Porque quando a administração ignora laudo médico, sem fundamentar tecnicamente, ela não está só cometendo ilegalidade administrativa, ela está assumindo um risco concreto. E esse risco não é teórico, ele é real. E o risco de cronificar de uma lesão é real, de transformar um afastamento temporário em incapacidade permanente. Vai empurrar o servidor para uma aposentadoria por invalidez que poderia ter sido evitada. E aí, o que era economia vira prejuízo para o erário. Vira processo judicial, vira indenização, vira dano irreparável para a vida funcional e para a vida pessoal daquele servidor. O mais grave é que essas negativas, elas não vêm acompanhadas de parecer técnico detalhado. Elas não refutam os exames, não explicam divergência, abrem espaço ínfimo para contraditório. É um não seco, frio, burocrático. E isso viola princípios básicos. Motivação do ato administrativo, direito à saúde, devido processo legal. Laudo médico não é sugestão não, gente. Não é opinião que se descarta porque incomoda a escala ou o serviço. Laudo médico é limite físico. Quando esse limite é ignorado, a mensagem que se passa para o servidor é bem clara. A sua saúde não importa. E quando a saúde do servidor não importa, todo o discurso de valorização da vida vira piada. Ouviu, senhor secretário Orlando Morando? E é exatamente por isso que esse tema precisa ser escancarado. Porque negar laudo não é gestão, não é bonito e nem merece voto. Negar laudo é empurrar o problema com a barriga às custas do corpo e da vida de quem está aqui na linha de frente. Eu já questionei por ofício e eu quero saber como será resolvido esse problema e na conta de quem que vai cair isso? Na conta do Papa? Porque se a administração não consegue fazer a perícia no mesmo dia que iniciou o atestado, o mínimo do mínimo do mínimo é considerar os dias de afastamento até a data da perícia como licença médica legal. E não descontar tudo do servidor, como tem ocorrido várias vezes, colocando o servidor em processo, muitas vezes, de exoneração por falta. Espero ter resposta sobre isso. E agora eu quero falar de um assunto que mostra na prática como o discurso bonito não combina em nada com a realidade do servidor. O direito à dispensa para aulas e provas. Porque no papel, todo mundo defende educação, qualificação, valorização profissional, transforma a academia em universidade, mas quando o guarda resolve estudar, eu tô falando de estudar de verdade, não de fazer 15 pós num ano, tá? Quando resolve melhorar de vida, fazer faculdade, a história muda. A gente recebe relatos de servidores de escala noturna, por exemplo, sendo impedidos de se ausentar para fazer a prova, como se a lei só valesse para quem trabalha durante o dia. O plantão começa na noite anterior, atravessa a madrugada, termina no dia da prova. E mesmo assim, o servidor ouve que ele só tem direito a sair no dia da prova e acabou, ignorando completamente o descanso mínimo, o deslocamento, a lógica básica da legislação e principalmente a legislação. E aí ele é obrigado a trabalhar a noite inteira e fazer prova. Como se fosse fácil fazer prova depois de virar uma noite trabalhando. E o pior não é isso. O pior é o sistema favorecendo o próprio sistema. O colega que apoia esse tipo de atitude. Incentiva o chefe fazendo fofoquinha pelos cantos da unidade. Isso é uma vergonha. Aí ele começa a fofocar. Na minha opinião, tem que dispensar mesmo. Eu não concordo com essa dispensa. Tá. Quando a sua opinião vale tanto quanto a lei, a gente conversa, tá bom? E isso serve também para gestor que acha que pode fazer o que quer mesmo tendo norma regulamentando. Porque quando o servidor tenta exercer esse direito, começa a perseguição. Exigem comprovante individual de cada prova, que muitas vezes é pago como se o direito viesse condicionado à capacidade financeira do servidor.
Ameaçam lançar falta injustificada se o papel não for entregue no prazo que a chefia inventou. Eles criam obstáculos onde a lei não criou nenhum. E tudo isso, apesar da legislação municipal, do decreto e o próprio manual de horário de estudante da prefeitura serem claros. A ausência para a prova é direito, independente de horário especial, e abrange sim a jornada noturna que antecede a prova, quando ela compromete o descanso necessário. Isso não é interpretação criativa, é leitura básica da norma, basta saber ler, tá bom? O que está acontecendo aqui não é dúvida jurídica, é escolha administrativa de prejudicar. Se informe sobre os seus direitos, guarda. Agora vamos falar de banco de horas, que aqui a coisa é mais absurda. A AGES encaminhou um ofício ao Comando Geral da Guarda Civil Metropolitana, tratando de descontos em banco de horas feitos em razão de afastamentos que têm previsão legal como efetivo exercício. Licença médica, afastamento autorizado, doação de sangue, ausência para prova, tudo aquilo que a lei diz expressamente que é considerado efetivo exercício. O ofício é técnico, não é achismo, cita a portaria 61 da própria secretaria, que diz com todas as letras que afastamentos previstos em lei não prejudicam a contagem de horas. Cita o Estatuto do Servidor Municipal, que diz que esses afastamentos são de efetivo exercício para todos os efeitos legais. Explica o que é banco de horas. Explica o que pode e o que não pode ser descontado. Viu que nós desenhamos? Mas qual foi a resposta do comando? Que o assunto já está sendo tratado no Ministério Público e que não cabe providência do comando. Essa é a técnica usada para responder os ofícios da AGES. Ué, então o comando não aplica a própria portaria? Não aplica a própria lei? Se a portaria 61 existe, por que ela não é cumprida? Qual é o problema? Qual é a dificuldade de leitura? Qual é a dificuldade de interpretação? Ou é escolha administrativa de não corrigir o erro? Porque banco de horas não é punição disfarçada. Banco de horas não é ferramenta para penalizar servidor que adoece. Banco de horas não pode ser usado para retirar direito de quem está em afastamento legal. De novo, juridicamente, tudo isso são institutos completamente distintos. Transformar afastamento legal em prejuízo funcional é ilegal, é desvio de finalidade. E quando a administração insiste nesse tipo de prática, mesmo depois de ser formalmente alertada, o problema deixa de ser dúvida jurídica, passa a ser opção. O servidor não pode pagar com o próprio banco de horas pelo fato de ter adoecido, pelo fato de estar estudando ou de estar exercendo um direito previsto em lei. Isso não é gestão, isso é tirania. E aí entra a contradição que precisa ser escancarada. Por que existe uma portaria inteira
falando em valorização da vida, saúde mental, prevenção do adoecimento, fortalecimento do convívio familiar e incentivo à qualificação. Mas na prática, eu já citei aqui pelo menos umas 5 situações que são humilhantes para o servidor. E ninguém responde os meus ofícios tecnicamente. Aliás, vamos falar dessa portaria? A portaria 76. Por falar em portaria 76, onde é que ela anda, hein? Porque se você procurar a portaria 76 no site oficial de legislações da prefeitura, até hoje, 30 de janeiro, ela simplesmente não aparece cadastrada. A portaria do Provida GCM, aquela que fala em prevenção, valorização da vida, saúde mental e cuidado com o efetivo, não está lá. Como se fosse um documento fantasma. Existe, foi publicada, mas ela fica escondida. E a pergunta é óbvia. Por quê? Vamos colocar lado a lado o que a portaria 76 diz e o que o servidor vive no dia a dia. A portaria 76 fala em valorização da vida do efetivo. Bonito isso, né? Na prática, o servidor é transferido, remanejado, emprestado, sem critério, sem aviso, sem qualquer cuidado com o impacto psicológico disso. A portaria, ela fala em prevenção do adoecimento físico e mental. Na realidade, laudos médicos são negados de forma genérica, licenças são indeferidas sem fundamentação técnica e o servidor é empurrado de volta para o trabalho, mesmo com dor, com limitação e risco de agravamento. A portaria fala em ações de prevenção primária, secundária e terciária em saúde. O que a gente vê são faltas injustificadas lançadas porque o órgão simplesmente não reconheceu uma licença médica devidamente documentada. A portaria fala em combate ao assédio moral e institucional. Na prática, o servidor que estuda é pressionado, ameaçado de falta injustificada, obrigado a pagar comprovante de prova, tratado como problema porque quer se qualificar. A portaria fala em espaços de escuta, acolhimento e apoio. O que o servidor encontra quando protocola ofício, recurso ou pedido de esclarecimento é silêncio. Ou, se representar ainda o chefe, é punição. É como quando você grita que eu dê no rádio e a rede, silêncio total. A portaria fala em fortalecimento do convívio social e familiar. Na realidade, o servidor em escala noturna é impedido de se ausentar para fazer prova, é privado de descanso mínimo e colocado em jornadas incompatíveis com estudo, saúde e vida pessoal. A portaria fala em valorização profissional, que lindo, mas o readaptado que deveria ser prioritário de cuidado é o primeiro a perder DEAC, o primeiro a ser afastado de atividades, o primeiro a sentir o peso da arbitrariedade e da discriminação. Ou seja, a portaria 76 descreve um mundo ideal, um verdadeiro mundo de Bob, onde tudo funciona, todo mundo é cuidado, todo mundo é ouvido e respeitado. Só que esse mundo não existe na prática. O que existe é uma distância enorme entre o discurso institucional e o cotidiano do servidor. E isso não é detalhe, isso é hipocrisia administrativa. Porque não dá para falar em valorização da vida enquanto se adoecem pessoas. Não dá para falar em prevenção enquanto se pune quem cuida da própria saúde. Não dá para falar em educação e qualificação enquanto se cria obstáculo ilegal para quem estuda. Não dá para falar em combate ao assédio enquanto práticas abusivas seguem acontecendo sem correção. Não dá para exonerar um terceira classe por causa de redes sociais, mas fechar os olhos para as denúncias graves de violência doméstica de superintendente. Portaria não é peça de marketing, portaria é norma administrativa e norma que não é cumprida vira enfeite. A pergunta que fica é simples e direta.
A portaria 76 foi feita para proteger o servidor ou para agradar o Ministério Público do Trabalho, senhor secretário? Porque enquanto ela continuar escondida, ignorada e contradita por todas essas práticas que a gente está narrando aqui, ela não passa de um papel bonito, tentando encobrir uma realidade muito feia. Deixa eu falar uma coisa para vocês, sabe o que eu vejo? Eu vejo as guardas brigando lá em Brasília para serem reconhecidas oficialmente como polícia municipal dentro da Constituição. Eu vejo gente se desgastando de verdade, indo para lá, articulando, discutindo, tentando avançar. Também vejo do outro lado pessoas trabalhando ativamente para que isso não aconteça. Principalmente o deputado, o capitão Augusto, que tem feito de tudo para impedir que a guarda avance. Mas sobre ele eu não vou falar nesse vídeo não. Ele merece um vídeo próprio, à altura do que ele vem fazendo contra a nossa categoria, que eu vou fazer depois. E tem aqueles que fingem fazer alguma coisa e ainda contribuem para desestabilizar os atos de quem está lá em Brasília lutando. Porque tudo que eu falei aqui, só um jumento para não enxergar, que destrói totalmente a nossa imagem e dá munição para esses caras. Mas a pergunta que fica pro comando da guarda é outra. De que adianta fazer viagenzinha para Brasília? De que adianta secretário fazer live? De que adianta discurso bonito, foto, propaganda, se dentro da corporação o servidor está sendo adoecido, desrespeitado, assediado e tratado como problema? Vocês estão dando munição para esses caras. Se dentro da corporação o tratamento é aos amigos da lei e aos inimigos do rigor da lei. Porque não existe fortalecimento institucional para fora quando a casa está em ruína por dentro. E vamos colocar as coisas no lugar certo. Valorização parcial da guarda, até agora quem fez foi o prefeito Ricardo Nunes. Isso eu reconheço. Eu não tenho dificuldade nenhuma de admitir. Não foi secretário nenhum que valorizou, não. Foi prefeito e pronto. Mas, como eu falei, valorização parcial. Um país desenvolvido tem como característica ser grato aos seus veteranos, aos policiais aposentados. Estes dedicaram sua vida inteira à corporação, se arriscando e construindo a estrutura que hoje está sendo usada, inclusive na política. A base foram os veteranos que construíram e, portanto, senhor prefeito, com um decreto é possível o senhor arrumar esse desconto irregular e desumano do Funfim. Além, claro, da nossa valorização salarial. Isso também te faria entrar para a história, senhor prefeito. Pense nisso. Aí vem o guarda, vai vir o guarda, falando. Ai, mas nós recebemos viatura nova, nós recebemos uniforme, arma longa, efetivo. Ô guarda, acorda, acorda guarda, isso não é favor, isso não é presente, isso não é bondade de ninguém não, isso é obrigação. Dinheiro é público, vem do imposto que todo mundo paga, inclusive você. Quando alguém disser para você, eu pago o seu salário, você lembra esse energúmeno que tá te falando isso? Que você também paga imposto, que você também está comprando viatura, uniforme, arma e tudo que está aí, porque o seu imposto foi pago. Então para de achar que eles estão te dando alguma coisa. Não estão, estão apenas cumprindo o mínimo. Enquanto você fica batendo palma para aquilo que não fazem mais do que obrigação, o teu colega está sendo transferido sem critério, tendo banco de horas descontado ilegalmente, tendo laudo médico negado, sendo impedido de estudar, sendo punido por tentar cuidar da própria saúde. Isso não é valorização, não. Isso é maquiagem institucional. Acorda. E eu vou dizer uma coisa que precisa ser dita. A tendência é piorar, tá? Se a gente continuar dividido, a tendência é piorar. Existe gente grande aí trabalhando para que a guarda não seja valorizada, nem reconhecida, nem fortalecida. Então, ou a gente se junta pro tudo ou nada, ou a gente se junta. Não tem terceira opção, tá?
E secretário e comandante precisa fazer primeiro dentro da corporação aquilo que dizem que vão fazer lá fora. Porque não existe profissional valorizado na propaganda e humilhado na prática. Não existe servidor assediado, desrespeitado moralmente e psicologicamente que consiga atender o munícipe com eficiência. Segurança pública precisa começar dentro de casa e só depois vira discurso político, tá bom? Esse é um dos motivos que eu nunca me candidatei, justamente por isso. Porque eu não vou fazer firula com sofrimento do guarda em benefício próprio. Guarda o que eu tô te falando, guarda. Se é para se candidatar, faça o que precisa ser feito. Resolva o problema real. Que pare com assédio, que cumpra a lei, que valorize a verdade, porque usar a dor do servidor como trampolim político é a pior forma de desrespeito que existe. E a guarda já aguentou demais, né? E você, guarda, para de criar político de estimação. Esse secretário hoje que tá aí, amanhã ele sai. Esse comandante que tá aí, amanhã ele se aposenta, que é tudo o que quer. E o que fica é o que você fez por você e pelo seu parceiro, no seu trabalho, pelo município. O sistema não quer você, ele quer usar você. Então, você não faz parte do sistema, aprenda a se unir e se blindar, testemunhem a favor do colega, coloquem no papel os assédios e, por fim, se nada der certo, vamos mostrar para o Ministério Público do Trabalho o que está errado. Você não precisa ser associado de ninguém para denunciar lá. E outra coisa, se você acha que não precisa de ninguém, você está no lugar errado. Pede para sair, pede para sair. Corporação é isso, todos unidos, e se hoje você não precisa, não esqueça que o mundo gira, tá? Porque hoje o meu recado tá dado e eu espero sinceramente que vocês usem esses conselhos com sabedoria, sem usar de sacanagem para prejudicar o colega, porque a gente já tem muita gente prejudicando a gente aqui dentro. Então, não usem tudo isso que eu tô falando de sacanagem. Usem para fazer crescer a nossa corporação, para que vocês tenham uma blindagem e possam exercer a sua função tranquilamente, sem assédios. Por hoje é isso. Nós somos a AGES e a AGES é você.